Mas as pessoas, será que elas compram para investir ou de fato elas estão mudando também mais aí para os Estados Unidos, aqui os brasileiros? Marcela, eu acompanho muito, né, esse movimento de Brasil e Estados Unidos, e realmente eu posso garantir, assim, os números que eu tenho, né, é que esse ano dobrou o número de pessoas buscando a moradia nos Estados Unidos. Eu vou falar de novo, dobrou, né, nesse último semestre. Então, tudo bem, aqui eu estou falando de instituição privada, não tenho como falar em números gerais, até porque esse número não é público, mas de instituições privadas, né, esse número eu tenho, né, então são 100% a mais. Eu acho que essa questão imobiliária, ela tem um mix, né, não são só pessoas que querem morar, e também não são só pessoas que querem investir, né, tem pessoas que estão aí dentro de um plano, né, comprando alguma coisa para já dolarizar, e sem contar o fato também, eu acho que esse é um fator muito importante, quando você fala o seguinte, nós estamos em 2023, né, querendo ou não, o mundo ficou um pouco menor, ficou mais factível, né, se você pensar como que era dolarizar há 10 anos atrás ou há 30 anos atrás, era um movimento muito complexo, era um negócio muito complicado. Hoje, querendo ou não, qualquer um tem acesso, né, a que seja um investimento pequeno fora, comprar um bond, comprar um ETF, né, fora do Brasil, e ter o patrimônio um pouco dolarizado, né? Você pega o próprio movimento da Bolsa Brasileira, a quantidade de CPFs cadastrados que aumentaram nos últimos anos, são milhares de CPFs comparado com 5 ou 10 anos anteriores. E a própria Bolsa Brasileira hoje lista alguns ativos, né, para que as pessoas possam comprar nos Estados Unidos. Então, eu acho que é natural uma busca de brasileiros, né, entrarem mais em mercados internacionais, e não necessariamente só focando em Estados Unidos. Agora, a questão de qualidade de vida, né, o que o doutor Bruno estava falando, eu concordo com ele, eu moro em Miami, né, eu estou em Miami, eu sou acostumado, né, com os Estados Unidos, e toda vez que eu vou para o Brasil, eu me vejo sofrendo com esse tipo de coisa, né, que eu também passei por assalto recentemente na Marginal Tietê, então não é simples isso, eu acho que isso é um fator, sim, que as pessoas buscam uma qualidade de vida, uma segurança pública, né, e principalmente uma perspectiva de futuro. Né? Então isso acaba sendo normal, né? Não deveria, mas é o que acontece. E agora tem o home office também, né? É então isso a pessoa que... pode ficar metade Exatamente, do lugar. exatamente, isso ajuda Você pode demais. Esse pessoal tá chegando nos Estados Unidos agora e se aventurando com o quê? Olha, eu acho que tem de tudo, né? Se você pegar, por exemplo, eu vou dar um exemplo, a classe médica. A classe médica que procura muito isso, mas tem um grande desafio da revalidação do diploma, por exemplo. Há 2 meses atrás, o governador do Tennessee, ele liberou para que os médicos estrangeiros não precisassem mais fazer a residência. E isso economiza aí 3, 4, 5 anos. E aí pode parecer brincadeira, mas no final do dia não é. Eu estava falando com um amigo que é bucomaxilofacial no Brasil, estava falando com ele ontem sobre isso, eu falei, Gui, aqui, eu mostrei para ele proposta de emprego para começar com $400 mil no Tennessee, né, como cirurgião bucomaxilofacial. Ele precisa fazer 2 ou 3 provas no Brasil e ele está apto, ele já busca um emprego, por exemplo. Então, nisso ficou mais acessível. Outras pessoas conseguem home office. E tem os empreendedores também que buscam empreender nos Estados Unidos, né, que fazem uma pesquisa de mercado, se planejam um pouco antes e conseguem se alocar ou fazer algum empreendimento, né, se lançar nos Estados Unidos. Então, aquele negócio de simplesmente tentar a vida nos Estados Unidos do nada, eu acho que as pessoas que são um pouco mais informadas ou que buscam um pouquinho mais esse tipo de informação, eu acho que conseguem chegar, né, muito bem mais alocadas do que era há 10 anos atrás ou há 15 anos atrás. Você vê, o mundo inteiro precisa de profissional qualificado, né? O que eu acabei de falar do Tennessee é algo inédito, né? Algo que nunca tinha acontecido nos Estados Unidos, e aí a minha opinião é que isso é tendência em outros estados dos Estados Unidos, já que se você pegar, por exemplo, só enfermagem, nos Estados Unidos precisa mais de 200 mil enfermeiras, então precisa de mão de obra qualificada, e acaba sendo, obviamente, um ponto de atração para públicos como o brasileiro e a América Latina como um todo, obviamente, né, para poder fazer a migração de país. O programa More Doctors do Tennessee é melhor que o Mais Médicos.